Oi, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Adriana Napoli, sou contadora de histórias e hoje eu vou contar a história de uma mulher que também contou muitas histórias. A poetisa Cora Coralina. Cora Coralina, coração vermelho. Assim ela traduzia seu próprio nome. Uma mulher que enfrentou os padrões sociais de sua época para sair em busca de sua felicidade e sua própria liberdade. Mas Cora não nasceu Cora. Cora era Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas. Acontece que Santana era a padroeira da sua cidade e toda menina que nascia chamavam Ana. Era Ana, Aninha, Nikita, Nicota, de modo que quando ela tinha 14 anos, ela começou a pensar: quando fossem procurar a Ana que escrevia poemas, ia ser difícil de encontrar ela. Então ela resolveu assumir um outro nome, Cora. E para ser ainda mais única na sua cidade, Cora Coralina. E ela conseguiu. Não foi só única no nome, mas única também em sua grandeza. Goiás, coração do Brasil. Foi lá onde nasceu esse coração vermelho. Dizia que tinha herdado da mãe a força da mulher goiana e do pai, que era nordestino, a força da mulher cangaceira. Mas não teve uma infância feliz. A mãe, que já tinha outras filhas mulheres, desejava agora um filho homem. Ainda mais que seu marido estava doente e já desenganado pelos médicos. Nasceu ela. Sentia que era uma decepção para a mãe. Rejeitada e mal amada pela família. Todos diziam que ela tinha a saúde muito frágil, caía à toa. Levanta a perna mole, lhe gritavam. Diziam que aquela menina era o retrato vivo do pai doente. As irmãs não queriam brincar com ela e nem deixavam que outras crianças brincassem. Assim, Cora, naquele tempo ainda Aninha, cresceu sozinha, brincando com a imaginação pelos cantos da casa, brincando com cigarras e formigas do jardim. Seu pai faleceu 1 mês e 25 dias depois do seu nascimento. E a mãe, sozinha com as filhas, sem pensão, porque em 1889 ninguém pagava pensão para viúvas. Teve que se mudar. Alugou o casarão na cidade de Goiás, onde viviam, e se mudaram para a Fazenda Paraíso. Na escola, era das mais atrasadas da turma. Não ia bem. Apanhava de palmatória da professora e todos acreditavam que ela nunca iria aprender a ler. Infelizmente, ainda hoje nas escolas, muitas crianças também são humilhadas e rotuladas como burras. E assim como Cora, na verdade essas crianças são geniais, mas crescem com uma autoestima abalada por culpa de um sistema de ensino atrasado que temos ainda hoje. Cora fez só até o primário, mas quando ela tinha 14 anos, começou a enviar para o jornal aquilo que ela chamava de Meus Escritinhos. E o jornal publicava Cora. Um tempo depois, ela até fundou um jornal chamado A Rosa, junto com suas amigas, um jornal de poemas femininos. Cora cresceu sendo limitada pela família. Sentia que os adultos tentavam encaixar ela em um molde dito como certo e ela sempre como a errada. Se sentia feia, discriminada, tinha medo que um dia ficasse velha e solteira em sua cidade. Se sentia presa dentro da família. E um dia, de tanto se sentir presa, quis buscar a liberdade. Só que naquela época, a liberdade da família significava buscar um casamento. Foi quando ela conheceu Cantídio, um advogado e intelectual da época. Só tinha um problema. Cantídio era casado. Ele tinha tido uma primeira esposa, só que naquela época não era permitido o divórcio. De modo que a mãe da Cora não aprovou aquela união, ainda mais quando ficou sabendo que Cora já estava grávida de Cantídio. Bafo! E eis que em uma época, quando a mulher não tinha liberdade de escolha, era silenciada, reprimida, Cora tomou as rédeas do seu próprio destino
e fugiu de sua cidade junto com seu amor, deixando para trás só os comentários maldosos das pessoas que ficaram horrorizadas com a ousadia daquela mulher. Os dois vieram para São Paulo e depois para Jaboticabal, no interior. Infelizmente, Cora não se viu livre. Saiu da repressão da família como ela queria, mas passou para a repressão do marido. Um homem 22 anos mais velho que ela e muito ciumento. Não gostava que ela publicasse seus poemas. Abusivo que fala, né? Era ciumento. É um repressor, né, mesmo? Porque ciumento é muito passapano, acho, sabe? Mas viveu com ele 24 anos. Tiveram 6 filhos, 15 netos, 30 bisnetos. Cora se tornou uma figura muito importante em Jaboticabal. Plantava flores, ajudava os mais pobres e necessitados, chegou inclusive a construir um asilo na cidade para os mais pobres. Um dia, Cora ficou viúva e, como não tinha pensão, teve que trabalhar muito. Mas Cora não se intimidava perante o trabalho. Vendeu livros para uma editora, trabalhou na terra, mudou de cidade mais de uma vez, primeiro Andradina, depois Penápolis, e por onde passava, sempre ajudava as pessoas. Chegou até a se alistar como enfermeira na Revolução de 32. E sua vocação para ajudar os outros era tanta que chegou até fazer votos de franciscana e assumiu o nome de Irmã Conceição. Em 1956, aos 67 anos de idade, Cora retorna para sua cidade de Goiás. Ali, sozinha, naquele casarão antigo, ela se reencontra com ela mesma, com a menina de seu passado. Cora reencontra Aninha. Para sobreviver, ela fazia doces para vender. De dia, cozinhava, à noite, escrevia seus poemas. E quando os turistas vinham comprar seus doces, ela oferecia também os seus poemas para degustar. E agora para você que se acha velho demais para começar um curso ou para voltar a estudar, Cora, aos 70 anos de idade, entrou num curso de datilografia, porque ela queria enviar os seus poemas para publicação, mas eles eram manuscritos e a editora só aceitava os originais datilografados. Aos 75 anos de idade, Cora publicou o seu primeiro livro. Mas apesar de Cora ser essa mulher incrível, ela só ganhou reconhecimento nacional quando o autor Carlos Drummond de Andrade leu o seu livro e resolveu escrever sobre ela. A partir daí, o Brasil conheceu Cora Coralina. Depois disso, ela recebeu vários prêmios, condecorações, o título de doutora honoris causa e foi a primeira mulher a receber o prêmio literário Juca Pato. No ano de 1985, aos 95 anos, ela se foi. Mas como ela mesma disse, não morre aquele que deixou na terra a melodia de seu cântico na música de seus versos. E eu não posso terminar essa história de hoje sem deixar um poema dessa mulher incrível. Cora Coralina, quem é você? Sou mulher como outra qualquer. Venho do século passado e trago em mim todas as idades. Nasci numa rebaixa de serra, entre serras e morros, longe de todos os lugares, numa cidade de onde levaram o ouro e deixaram as pedras. Junto a estas decorreram a minha infância e adolescência. Aos meus anseios respondiam as escarpas agrestes, e eu, fechada dentro da imensa serrania que se azulava na distância longínqua. Numa ânsia de vida, eu abria o voo das asas impossíveis do sonho. Venho do século passado, pertenço a uma geração ponte entre a libertação dos escravos e o trabalhador livre, entre a monarquia caída e a república que se instalava. Todo o ranço do passado era presente, a brutalidade, a incompreensão, a ignorância, o carrancismo, os castigos corporais, nas casas, nas escolas, nos quartéis e nas roças. A criança não tinha vez. Os adultos eram sádicos, aplicavam castigos humilhantes.
Tive uma velha mestra que já havia ensinado uma geração antes da minha. Os métodos de ensino eram antiquados e aprendi as letras em livros superados e que ninguém mais fala. Nunca os algoritmos me entraram no entendimento, de certo, pela pobreza que marcaria para sempre minha vida. Precisei pouco dos números. Sendo eu mais doméstica do que intelectual, não escrevo jamais de forma consciente e raciocinada, e sim impelida por um impulso incontrolável. Sendo assim, tenho a consciência de ser autêntica. Nasci para escrever, mas o meio, o tempo, as criaturas e fatores outros contramarcaram minha vida. Sou mais doceira e cozinheira do que escritora, sendo a culinária a mais nobre de todas as artes. Objetiva, concreta, jamais abstrata, e que está ligada à vida e à saúde humana. Nunca recebi estímulos familiares para ser literata. Sempre houve na família, se não uma hostilidade, pelo menos uma reserva determinada a essa minha tendência inata. Talvez, por tudo isso e muito mais, sinta dentro de mim, no fundo dos meus reservatórios secretos, um vago desejo de analfabetismo. Sobrevivi, me recompondo aos bocados, à dura compreensão dos rígidos preconceitos do passado. Preconceitos de classe, preconceitos de cor e de família, preconceitos econômicos, férreos preconceitos sociais. A escola da vida me suplementou as deficiências da escola primária, que outras o destino não me deu. Foi assim que cheguei a este livro sem referências a mencionar, nenhum primeiro prêmio, nenhum segundo lugar, nem menção honrosa, nenhuma láurea. Apenas a autenticidade da minha poesia arrancada aos pedaços do fundo da minha sensibilidade e este anseio. Procuro superar todos os dias minha própria personalidade renovada, despedaçando dentro de mim tudo que é velho e morto. Luta, a palavra vibrante, que levanta os fracos e determina os fortes. Quem sentirá a vida destas páginas? Gerações que hão de vir, de gerações que vão nascer. E com esse poema eu encerro a história de hoje, porque ninguém melhor do que ela mesma para contar como foi a vida dela. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá um joinha e também, se você quiser sugerir a história de uma mulher para eu contar, pode colocar aqui nos comentários. Eu vou ler todos, porque essa semana eu fiquei já muito feliz que eu tive 121 inscrições no meu canal. Para mim isso já é um teatro cheio. E outra, são 121 pessoas que conhecem agora histórias dessas mulheres incríveis. Então ajudem também compartilhando esses vídeos para essas histórias chegarem para mais e mais pessoas. Um beijo a todos vocês!